Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a minha Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje, número 137, Efeito Kaikai, Chico Firman. Vamos falar sobre o Neymar, é isso? Thiago Faria, você vai comentar Eu acho que é um bom tema. Você vai comentar o curta do Neymar de ontem? Vamos, é isso? sim, Ou anteontem? maravilhoso. Não sei. A atuação não tão convincente assim, né? Eu achei um pouquinho forçado. O que você achou, Michel? Eu achei deploravelmente horrível. Eu achei um visual muito... Eu daria uma nota 6. Que assim. bonzinho que você tá, ó. Gostei. O Thiago não visual derrubou meio da varanda. Aronofsky, Achei né? tocante. No visual, Foi. uma coisa meio produzida demais. Você achou Aronofsky, Cris? Eu acho que é assim, né? Para arranhar uma carreira, nada melhor do que uma boa lâmina de barbear. Mas para reconstruir uma carreira, nada melhor do que pular de um prédio de Londres, se pendurar, sair andando mesmo com o tornozelo quebrado, mesmo assim, não é? Então... Muito bem, aqui já fez aqui já comparou Neymar com Tom Cruise nesse exato momento. Ah, era o Tom Cruise. A cena foi pro corte final, né? Eu sei, sim. Vamos falar muito sobre o novo filme de Tom Cruise. Olha, mas eu acho que se Neymar tivesse o talento do Tom Cruise, ele não teria sido ridicularizado, porque ele cairia, a gente acreditaria nas quedas, né? O Tom Cruise é o Ele é contrário muito do bom. Neymar, né? Sim, É sim. simplesmente Ele são cai, os a dois gente opostos, né? E o Neymar, além dele cair em campo, ele caiu na besteira de achar que esse vídeo ia ser uma boa Gente. coisa, né? Quantos erros tem naquele vídeo? Não respondam. Nossa. Por favor, não respondam. Eu quando assisti ontem, foi engraçado que eu assisti... eu passei o meio dia em off ontem, e aí quando eu fui ver, já era noite, todo mundo já tava falando, tá, enfim. Aí eu fui assistir e eu falava, nossa, não é possível, não acredito não nisso. Aí pronto. Porque é muita... É quase ingênuo a pessoa fazer um negócio desse, né? Enfim, mas tudo bem. Eu acho que é coisa de gênio com J. Mas o que você achou pior, Michel? Foi ele ter se desculpado ou ter se desculpado com o patrocínio de uma lâmina de barbear? Pior é que se desculpar com um Mas patrocinador, ele não né? se desculpou, né, Thiago? Ele se desculpou. Ele falou que e dentro depois- dele tem uma criança, não foi isso? Eu acho que renasceu. ganhar dinheiro com isso é o cúmulo do Não tem acho que o que sentido. irritou mais foi É esse patético. fator patrocínio. patrocínio. Foi. Mas já estão preparando outra, né, campanha, porque essa não deu certo, já estão preparando outra, viu, Não, rumores. imagina, o remendo do remendo, o que é que vai dar? Enfim, Cinema na Varanda, vamos falar hoje sobre Missão Impossível. efeito Fallout. Exatamente, vamos dar uma geral, se todos aqui gostamos ou não gostamos da saga da franquia Missão Impossível. E vamos falar também de um filme brasileiro do Esmir Filho, que chama-se Alguma Coisa Assim, que estreou. Filho e Mariana Bastos. Resumo é esse da nossa pauta, né, Chico? Mas agora tem aquele momento. Tem um momento cantante, que é o Cantinho do Ouvinte. Com Thiago Faria. Tan, 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 tan. Canta, Thiago. Tá bom. Semana passada a gente falou sobre Ilha dos Cachorros, o filme do Wes Anderson. Falamos um pouco sobre o cinema dele também. E nossos ouvintes comentaram, viu? Acho que a maioria gosta do Wes Anderson. Ninguém criticou o cinema Não, dele. ninguém criticou, eu percebi. Dos que eu li, eu acho que eu li todos. O Tomás Amâncio, ele tentou comentar no nosso blog, depois o comentário dele ficou preso, ele foi no Facebook, comentou e voltou. Foi Caiu, uma missão quase Foi. impossível comentar. ele se esforçou, eu não Sim, sou Ethan Hunt dos conseguiu. ouvintes, ele que viu que tava moderado o comentário dele, mas tá liberado. Deixou links aqui com dicas de leitura sobre o Wes Anderson e tudo mais, muito legal. Aí ele falou, vou pegar um trecho do comentário dele que eu achei muito bom, que eu concordo totalmente com ele, acho que a gente devia ter falado sobre isso no episódio, não falamos. Falou o seguinte, nem sempre o aspecto dramático dos filmes do Wes Anderson é profundo, interessante ou verdadeiro, mas ele acha que em cada filme tem pelo menos uma cena em que aparece um momento sublime no filme do Wes Anderson. Ele deu alguns exemplos, o avistamento do tubarão no filme do Steve Zissou, o encontro do lobo no Senhor Raposo, a cena final de Grande Hotel Budapeste, e são cenas ali que acabam justificando os truques, as peripécias, as manobras que o diretor usa e capturam a beleza verdadeira dos filmes dele. E eu acabei lembrando de várias dessas pequenas cenas que acabam sobressaindo nos filmes dele. É porque eu acho que não tem isso no Ilha dos Cachorros, mas os outros têm. Ele inclusive citou... Qual foi? Foi aquela que você citou, a né? cena em que é o Bryan Cranston que faz, né? Não lembro mais Isso. que é. E que quando ele dialoga com a Scarlett Johansson, que é uma coisa mais profunda, tal, tem um... Que estão
num lugar mais alto. Eles estão no assim. lixão. Mas é tipo um eles prédio sobem no exatamente lixão, numa né? plataforma, uma coisa lá. Sim, exatamente. Ele fez o ranking do Wes Anderson. Pra ele seria Grande Hotel Budapeste, Zissou, Senhor Raposo, Moonrise Kingdom e Rushmore. Ele nem colocou no top 5 os Tenenbaums, então é um fã ali de filmes não tão valorizados. Então, fugindo do óbvio, digamos Exato. assim. E nós tivemos 2... Depois eu quero entrar em um outro detalhe sobre isso. Já fala agora. Fala, Chico. Eu queria saber... Não, eu queria que ele tivesse falado, assim... ele não falou, né, dos Tenenbaums, né? Não falou. Porque Tenenbaums geralmente é o filme que as pessoas mais gostam do Wes Anderson. Inclusive nós dois gostamos mais, né? O Thiago, o Meu Michel segundo. foi o Budapeste, né? Isso. Enfim, vocês não tem uma não tô falando que é o caso do Tomás, não, mas tô falando que é uma coisa que eu vejo acontecer de vez em quando, principalmente na cinefilia. Não tem já de cara um preconceito com o filme que é mais querido? Eu acho que isso é muito coisa de fã. Tipo assim, De maneira geral. o Orson Welles fez... Todos os filmes do Orson Welles são melhores do que Cidadão Kane, sabe? Uma coisa meio já... Não digo que é automática, mas é tipo... Eu acho um movimento até natural da pessoa que gosta de ver filmes, de ir para os filmes que estão mais... Eu acho que isso é em tudo, viu, Chico? Música, sempre tem aqueles Pode ser fãs que também. gostam mais daquela música lá do B, do disco que quase ninguém não vendeu e quase ninguém conhece, que aquela é a melhor música de uma banda X ou do cantor Y do que o Mega Hits que ficou 2 anos nas paradas de sucesso. Eu acho que é muito isso do fã, aquela coisa que quase ninguém conhece é melhor. Às vezes é melhor mesmo também, mas é tudo tão subjetivo, né? Eu acho que tem um pouco disso. Não tô falando do Tomás, tô falando de No maneira caso geral. do Wes Anderson, Chico, eu acho que foi porque pulou uma geração. A nossa, que quando a gente viu ali os filmes do Wes Anderson quando eles eram lançados, a gente elegeu o Tenenbaums, como todo mundo ali naquela época, como o grande filme dele. Eu acho que era meio unânime, né? Aí Acho pulou que uma sim. geração e acho que agora... Mas não tem passou a geração ainda, Não, calma. não foi... enfim, Mas eu entendi o que uma você nova quis geração de dizer. cinéfilos apareceu e aí eles elegem filmes diferentes, não sei, e querem contestar esses Esses filmes mais unânimes. E né? agora falando especificamente do Wes Anderson, tem uma coisa, quem tá acompanhando o cinema desde que o Wes Anderson começou, tá acompanhando a trajetória. Quem chegou depois tem uma visão com relação aos filmes igual, mas assim, historicamente diferente, né? E acaba tendo uma relação diferente. O Wes Anderson foi construindo seu universo, então, tipo, o Tenenbaums foi uma surpresa, porque foi o primeiro filme com uma cara bem definida do que se tornou o cinema dele, né? Acho que isso é um dos motivos que causou impacto em todo mundo. Quem chegou depois, talvez nem viu os filmes na ordem. Talvez o Tomás nem tenha visto, não sei, né? Não, acho que ele pode ter visto, mas eu acho assim... Eu não tô dizendo que esse movimento eu acho artificial. Eu acho só que às vezes... Eu acho que... Sei lá. Acho que às vezes esse negócio de tentar buscar elementos que mostrem que um filme que não é tão... Que é, sei lá, menos celebrado é melhor ou é outro, eu acho válido porque às vezes a gente descobre mesmo filmes que a gente gosta mais. Mas às vezes eu acho que você meio que joga um demérito pro filme mais celebrado, como se ele ser celebrado por muita gente, ou ser mais conhecido ou mais reconhecido, seja um problema. Entendeu? Contar-se contra, Eu né? não acho que é um problema. Pra mim, assim... Ou como se tivesse algo errado ali. Tipo assim... Não pode ser tão bom, já que todo mundo que gosta, minha mãe gosta, minha avó gosta, minha irmã gosta, pra então mim, não é tão bom eu assim. entendo isso como quase é quase como se você... Não, que ridículo esse filme ser o melhor. Vou na verdade, sabe, melhor exato, tal. eu entendi. Mas tem muito a ver com o cinéfilo que vai ali fundo na obra dos cineastas e mais do que alguém que simplesmente vê o filme principal de cada diretor. Por exemplo, quem viu só o Cidadão Kane não viu outros filmes do Orson Welles. Até porque no caso do Orson Welles, por exemplo, o Cidadão Kane ele é muito visto e os outros são todos muito menos vistos. Pouco vistos, né? Talvez A Marca da Maldade seja o segundo mais visto. Mas os outros são bem menos. Então, enfim, é isso. E nós tivemos no Cantinho do Ouvinte, essa semana, leitores que quiseram falar... Leitores não, leitores do blog e ouvintes do podcast que quiseram falar sobre como eles conheceram o podcast, como eles chegaram à varanda. Foi interessante. Eu vou resumir aqui, porque são relatos que... Selvagens.
selvagens e longos. Leiam lá no nosso blog cinemanavaranda.com, que são bem legais. O Felipe, por exemplo, ele falou que tinha escrito um texto, aluno de letras, estava lá fazendo a aula dele, escreveu um texto de tão exótico, eu acho, diferente, o professor usou como exemplo de um texto que não devia ser feito, um exemplo de como não fazer um texto. E aí um colega dele da sala falou assim, olha, tá parecido com um blog que era meu blog. Olha, acho que não sei se é um elogio ou o quê. Você não Olha, se Eu o acho, professor usou o seu blog. eu acho que o professor não gostou muito do seu blog, mas acho que o Felipe deve ter gostado. Mas, sei lá, essa coisa de rejeitar o que aceitam como bom, ou gostar do que Não dizem entendi. que é ruim. Não sabemos se ele estava elogiando o seu Não texto ou sei. se ele estava criticando. Só sei que é por isso. aí ele chegou no meu na blog, gente. descobriu o Chico, descobriu o Michel e depois chegou na varanda. Disse que na época ele lembrou que não posso ler de jeito nenhum um cara chamado Chico Bombeiro, mas foi lá, quebrou o preconceito e leu. E agora ele agradece muito pelo conceito de filme viado, Chico. Ele acha. Eu nunca mais vou falar essas coisas. O Ricardo Yoku também falou que ouviu, contou como ele descobriu a varanda e O é Ricardo interessante. tá sempre no Facebook. Tá sempre lá, né? Falou que pesquisou num app, tudo. Gosto muito de ouvir vocês, apesar de discordar na maior parte das vezes. Eu odiei Trama Fantasma do Paul Thomas Anderson, que é tão querido pela varanda, citado nesse episódio, por exemplo. Era um caso de eu sei que o filme é bom, mas é chato, da opinião dele. Ok. Mas também segui as indicações de vocês e vi filmes que a princípio não me interessavam e gostei muito, como Um Lugar Silencioso, Personal Shopper, e hoje mesmo, no dia que ele escreveu o comentário, ele assistiu As Boas Maneiras. Olha só. Então ele diz que acha interessante ouvir o podcast, mesmo discordando, e mesmo quando ele discorda, ele acaba encontrando coisas interessantes. Gostei do comentário do... Sim, eu acho que do todos Ricardo. já... A gente provavelmente, né, quando a gente começou a se interessar por cinema, a gente leu críticas que eram opiniões muito diferentes das nossas. E, enfim, isso nos fez Mas procurar isso nos outras enriquece coisas. mais, né? Não, e eu acho também que isso acontece demais comigo, assim. Filmes que eu vi há, sei lá, 15, 20 anos e que eu gostei muito ou que eu achei muito ruins e tal, eu vou rever hoje e eu mudo completamente de opinião. Aconteceu inclusive com um filme da série que a gente vai falar hoje, que é o Missão Impossível 2. Não vou falar muito. Aguarda, segura. Aguarde. Segura a audiência, Thiago. Segura aí. Daqui a pouco o Chico fala. O Lui, pra gente fechar o cantinho do Vocês não ouvinte, viram, mas o Thiago agora fez o Jô Soares fiz com a mão. Uou! Sensacional. O Lui... Antes de você falar, o Henrique Miura deixou um comentário no YouTube dizendo que no YouTube também vale comentar. Foi esse o Foi comentário só dele. isso, então o Henrique Miura tá dito, tá? Isso quer dizer que o Henrique Miura está ouvindo o podcast. Está ouvindo e é com esse comentário metalinguístico ele está concorrendo ao prêmio Henrique Miura de melhor comentário metalinguístico. O comentário do Lui, eu falei que o Michel vai ficar muito feliz em respondê-lo, então eu vou jogar essa bola aqui pro Michel. Ele tá ouvindo também via YouTube, mais um via YouTube? descobriu o nosso Legal. podcast lá. E diz aí, quais filmes de Veneza são os propensos filmões, Michel? Ó, que Veneza esse ano Vamos fez falar agora com o nosso enviado especial a Veneza, nosso especialista em festivais, Michel Simões. Veneza fez a rapa nos festivais de né? fim de ano, né? Depois de anos e anos de um festival com poucos nomes famosos, não sabemos dos filmes, mas pelo menos os nomes ali estão de peso. O Locarno tá meio fraco e os outros festivais tiveram que esperar o que vai passar em Veneza. Acho que os principais destaques são o filme novo do diretor do La La Land, né? O First Man, do Damien Chazelle. Temos Que muita... é sobre o Neil Armstrong, né? Exatamente. Tem muitos filmes de diretores que são figurinhas carimbadas em Cannes e ou não foram escolhidos para Cannes ou não ficaram prontos, não sei ao certo, mas tem Olivier Assayas, Mike Leigh, tem o Yorgos Lanthimos, temos quem mais? Jacques Audiard, tem o filme do Coen da Netflix, Que seria uma série, seria uma né? série e de repente Virou filme. virou filme. Aliás, a Netflix também caiu em peso lá no festival. Tem 3 filmes só na competição principal, acho que são 6 no total. Então, a Veneza dando uma resposta a Cannes, né? Por mais que os exibitores italianos também já estão... Um desses filmes criticando. é o Roma, não é isso? Do Que era o Alfonso filme Cuarón. que Cannes queria ver, queria loucamente ter e não conseguiu, o filme do Cuarón. E
também pegou o filme tão aguardado do nosso querido Orson Welles, que o Chico acabou comentando hoje aqui. Olha que interessante. Coincidências. Uhum. O filme vai ser exibido fora de The Other competição. Side of the Wind, né? Um filme que ele nunca completou. E acho que ele vai ser exibido em novembro na Netflix. Então vai ser um pouquinho depois. E tem muita coisa. Tem Laszlo Nemes, que ganhou lá o Filho de Saul. Filho de Saul. Tá bem recheado. Ele ganhou diretor em Cannes, não é isso? É, exatamente. E a nova... Gente, é a terceira vez que vai ter Nasce Uma Estrela? Não, é a quarta. Quarta vez? É, tem um de 34, um de 56, se eu não me engano, que é o mais famoso, que é o Judy Garland. E tem um da Barbra Streisand nos anos 70. Eu vi o da Barbra Streisand com o... Foi o único que eu não vi. É o Chris Christopherson. E agora vamos ter Bradley Cooper, Dirigindo ator e diretor. estrelando, é. Então, E Lady Gaga. Lady Gaga. Então, o Festival de Veneza, pelo menos em nomes... e tô esquecendo de um importantíssimo, o diretor Luca Guadagnino com o remake de de Suspiria. Suspiria. Também vai competir. É, que dizem, né, as pessoas, quer dizer, na verdade o trailer já tá aí, né, muita gente gostou do trailer, né, todo mundo tava com medo, né, do Eu achei trailer, legal o trailer. e muita gente gostou do que viu. Você assistiu, Thiago? Não vi. Então. Não sou capaz de opinar. Ah, tá bom. Interessante. Só uma coisa sobre o Nasce Uma Estrela Novo. Nas listas de aposta pro Oscar, ele já tá em várias categorias, inclusive ator e atriz, filme e direção. Mas esse ano já tem um Oscar garantido, não é isso, Thiago? Que nós Seria vimos o essa semana? Quaron, né? O Roma do Já- Quaron. Já Vai ganhou, levar. né? Foi Mas isso esse que a ano gente leu? eu acho que Alguém tá bem falando? complicado. Eu acho Tem também. o Damien Chazelle, tem o Spike novo do Lee. Spike Lee, tem o Barry Jenkins também, do Moonlight. Então vai ter um segundo round aí de La La Land e Moonlight nesse Oscar. Mas Promete ser interessante. Mas com outros correndo aí na disputa. Promete. Eu acabei... Scorsese, né? Scorsese também, da Netflix tá apostando nele. Eu Mas acabei o sem Scorsese falar... não ficou pra 2019, não? Não Por enquanto sei, tá pra este não ano sei. ainda, mas É, tudo porque pode eu acho que acontecer, né? Ele não tá aparecendo nas listas, né, não? Eu tô achando que ficou pra 2019. Talvez. Não sei, vou ver aqui. Eu acabei não falando do Twitter também. Tem muita gente comentando lá no Twitter. O Daniel Faustino, que tá fazendo um grande flashback da varanda. Ele tá maratonando lá desde o primeiro e comentando. Então, Viva vem Daniel comentários Faustino. do passado caindo na nossa conta no Twitter. Impressionante. Ele até pediu mais Cris. Ele adora a Cris. Ele queria muito Cris. veja Quem só. não adora a Aí eu Cris? falei pra ele que no futuro dele ali, a Cris falará mais. Que é espera, Sim, persevere. sim, é verdade. Exato, né, no futuro. E a Ana Rúbia, ela gostou muito da nossa discussão breve sobre novelas e pediu mais novelas na varanda. Tá? A Fica Ana aí Rúbia sempre está presente, né? Um grande beijo para a Ana Ana Rúbia. Rúbia, a gente brincou sobre isso no Twitter. Ana Rúbia, só temos duas opções. Thiago Faria comentando novela ou o nosso querido Gustavo Mordomo Eugênio comentando novela, porque Quando o Michel sair de férias, a gente traz é uma o- possibilidade. Eu posso falar sobre novelas do passado, só. Eu também. Eu parei em força de um desejo, dali pra trás eu sei. Você parou antes de mim, então. Eu parei em Renascer. Nossa senhora. Aliás, falando em Renascer, estão querendo ele de vice-candidato do Marcos Palmeira? Eu tô esquecendo. Marcos Palmeira para ser vice de Eu quem? esqueci quem. Foi ventilado essa semana. Marina. Marina, olha que Opa, maravilhoso. Marcos Palmeira, vice-presidente do Brasil. Brasil cada dia é mais bonito. Vamos falar de Missão Impossível, Efeito Fallout. O filme 6, dirigido pelo Christopher McQuarrie. McQuarrie. O Christopher McQuarrie dirigiu o filme anterior, Missão Impossível, dirigiu também o Jack Reacher. O primeiro filme que ele dirigiu foi o The Way of the Gun, que é com o Benício Del Toro, talvez. Sim, Acho que antes é disso isso. ele ganhou o Oscar por Os Suspeitos. Exatamente. Exatamente. Ele tem 50 anos, nasceu em Nova Jersey, ele estudou com o Bryan Singer, cresceu juntos, estudaram na mesma escola juntos, e anos depois ele escreveu o roteiro de Os Suspeitos, onde ele ganhou o Oscar. Ele também escreveu o roteiro do Operação Valkyria, quando ele trabalhou junto com o Singer de novo, e com o Tom Cruise, foi ele que ele conheceu o Tom Cruise e construiu essa nova parceria aí, que já são E ele- 3 ou 4 filmes. Ele fez o No Nada, Limite do ele- Amanhã também. No conjunto de tudo, é porque ele dirigiu alguns, escreveu outros e tal. São 9 filmes São em 9, 12 anos. eu só tinha visto os Com que Tom Cruise? dirigiu. Com Tom Cruise, 9 filmes em 12 Ó, anos. é a É, maior uma parceria. parceria- Ele fez o Jack Reacher também, Firme né? Fez a Múmia. Nossa, o roteiro de A Múmia é dele. Ele acerta e erra, né? A série Missão Impossível tem 22 anos, então estamos falando aí de uma franquia já 6 episódios. A Começou em série 1996. do do Tom filmes, Cruise. né?
Vale lembrar que é baseado numa série de TV dos anos 60, 70, que depois teve uma não refilmagem, mas um relançamento com o mesmo ator nos anos 80, 90. 80. Vocês viram as séries Missão Impossível? Eu acho que eu vi alguma coisa esse remake assim. eu cheguei a ver alguma coisa. Passava na Globo, se eu não me engano. Mas vaga lembrança. Eu fui atrás, comecei a ver umas imagens e eu não consegui lembrar. Eu lembro que eu vi. Eu lembro que dessa coisa da mensagem se autodestruir, né? Que é muito marcante, assim. Mas era uma outra coisa. Ela não tinha uma seriedade, assim. Era um outro tipo de coisa. Quando o Brian De Palma retoma a série, né, traz a série pro cinema e reapresenta a série, ela ganhou um peso mais sério, assim, que não era exatamente. Era uma coisa de espionagem e tal. Mas me dá a sensação de que o cinema melhorou a série. Acho que ficou sim. melhor, porque muitas vezes a gente vê séries indo pro cinema e muitas vezes não funcionando, né? São raras exceções. Eu acho que é um caso que ficou muito mais importante e famoso os filmes do que as séries, tanto que a gente quase não fala mais dessas séries, né? Não, ninguém nem lembra, na verdade. Missão Impossível hoje é associado diretamente ao Tom Cruise Cruise e aos filmes. Thiago Faria, você gosta da franquia Missão Impossível? Gosto sim. Eu acho que é uma franquia que, como vocês disseram, acabou ficando maior que a série que deu origem. Eu acho que muito disso deve-se ao Tom Cruise. É um projeto dele. E desde o primeiro filme, ele produziu o primeiro e os outros ele tomou como filhos dele mesmo. E fala muito em cinema de autor. No caso, seria cinema de ator, que no caso é produtor. Então, um cinema de ator / produtor que tomou esse projeto. Ele é o autor intelectual. Ele é o autor. Assim, ele né? é o autor ele faz acontecer, do Missão né? Impossível. Ele faz acontecer Sim. tudo. E como é uma série muito longa, assim, tem 6 episódios, e em 22 anos, começou em 96, e os episódios têm um intervalo de mais ou menos 4 anos de um e outro, se a gente tirar uma média Teve aqui. um só que foi um pouquinho mais. Do 2 pro 3 teve 6 anos e tudo mais. Ele acabou pegando 2 fases muito diferentes do cinema de entretenimento e a gente vê isso muito marcado na série, né? O início da série, o primeiro episódio e o segundo, ainda era de uma época em que os produtores chamavam diretores com marcas muito fortes para deixar essas marcas nos filmes. E aí o primeiro é do Brian De Palma e é um típico filme do Brian De Palma. O segundo é um típico filme do John Woo, com as marcas bem claramente ali na tela. E depois, quando tem a virada pro novo século, o J.J. Abrams abre muito essa fase do Missão Impossível que está mais ligada ao ritmo das séries de TV, a um cinema sem tanta marca de assinatura de diretor, com uma proposta mais de criar um universo ali do personagem em que os filmes todos dialoguem e que não tenha diferenças tão marcantes de um filme para outro. Então, o Missão Impossível é como se ele pegasse, no início da série, o cinema dos anos 90, de entretenimento, e na metade pra frente, o cinema de hoje, que tá muito mais parecido com os filmes de super-herói, filmes da Marvel, Velozes e Furiosos. Concordo, e ainda mais. tem acho que mais um grãozinho pra colocar, porque o J.J. Abrams dirige o terceiro e os outros 3 filmes é da produtora dele, da Betty ele Roberts. assina como produtor de Quer todos. dizer, no final, por mais que tenha tido outros diretores, tem uma mão do J.J. Abrams mantida ali de alguma forma. Eu não sei, mas eu não sei se é consciente, viu? Eu tava ouvindo uma entrevista com o Christopher McQuarrie e ele disse que resistiu muito ao convite de dirigir esse novo Missão Impossível porque ele achava que uma marca da série era que cada episódio era diferente. Tinha um olhar diferente. É curioso isso. E aí ele falou, poxa, vocês vão mudar esse trajeto da série e ter 2 episódios dirigidos por uma mesma pessoa. Então ele decidiu se transformar num diretor diferente para fazer esse novo Missão Impossível. Eu acho que não conseguiu. Não, também Eu acho que a partir do J.J. Abrams, o Missão Impossível vira um produto da época em que a gente vive, muito padronizado mesmo, no visual, no estilo, sem tanta preocupação com a autoria. Se você comparar o novo Missão Impossível com o 2, que é o do John Woo, é outro completamente mundo, diferente, né? Outra época. Mas o 2 eu acho que é diferente de tudo, E né? com de o primeiro, Não, mas porque o primeiro acho que é um sim. filme do Brian De Palma. Não, Ali. também Tá muito acho. marcado. O primeiro, tudo pra ali. mim, é muito forte a questão do suspense, Sim, enquanto os outros sim. 5 são filmes de ação mesmo. E o segundo, o John Woo, é John Woo, né? Aquele filme
do cinema dele, né? Do universo dele. Os outros já têm uma coisa mais parecida. O primeiro é um filme de espionagem, né? Nesse sentido. E ele lança uma ideia que, a partir do terceiro, ela cai por terra. Acho que a partir do quarto, na verdade, talvez. Que é aquela coisa de, no primeiro... Acho que pode dar spoiler depois de 22 anos, né? Só evita do sexto, o resto tá liberado. O primeiro tem... A equipe é formada por, sei lá, 7, 8 pessoas e todos morrem. Só sobra o Ving Rhames, na verdade, né? E o Tom Cruise. Então tinha um negócio de matar os personagens. Isso era meio que uma marca. E não existia uma equipe que sobrava, né? E desde do terceiro já começa... vai começando esse espírito de equipe a se formar. A família Hunt vai crescendo, né? Entendeu? E então eu acho que tem uma virada de chave muito grande, que era tipo assim... O primeiro e o segundo é tipo assim, dois filmes totalmente independentes um do outro. Eles não precisavam ter um elo, uma história, assim. Eles queriam contar uma história nova a cada filme. E depois que eles começam a reaproveitar os personagens de um filme pro outro, o tipo de relação entre eles muda e o tipo de filme termina mudando. Começa a ter um arco dramático que a cada filme vai se acrescentando. Exatamente. Cris, e você? O que você acha da franquia Missão Impossível como um todo? Eu concordo com o que o Thiago falou. A partir do 3, a série ganha não digo um padrão, mas ela ganha uma linguagem. Assim, você assistindo o que vem depois, tudo o que acontece remete muito mais ao 3, o 4, o 5, vocês remetem muito mais ao 3 do que, por exemplo, a relembrar a história do 2, a relembrar a linguagem do 1. É a partir do 3 que o filme vai se conversar, que o filme vai fazer referências. Se a gente já for entrar para falar um pouco do 6, as cenas da lancha, as lutas no banheiro, o papel do Benji, que é o Simon Pegg, que é o Skype humorístico do filme, tudo isso se conversa a partir do filme 3. Eu acho que as marcas estão ali. Mas, por outro lado, é a força da série, né? Ela conseguir fixar uma marca, porque eu lembro de assistir o 2, depois de ter visto o 1 e de ter adorado ter visto o 2, e falar, bom, fadado ao fracasso, né? O que ele vai fazer agora, depois desse filme? Esse cabelo tá horroroso, esse vilão é horrível, essa mina é uma chata. Vamos fazer outra coisa, né? Vai fazer a Múmia, vai fazer outra coisa. E aí ele reinventa a série a partir do 3. E eu acho que eu vi uma entrevista do Simon Pegg muito boa, em que perguntaram pra ele assim, qual que é a diferença do Missão Impossível pro 007? Ele falou, bom, a diferença é que até hoje só uma pessoa foi o Ethan Hunt. E é verdade, é isso que unifica e que dá brilho e que dá uma... É como se a gente estivesse na fase Sean Connery ainda, assim, vivendo a fase Sean Connery. Que dá brilho à série, que dá carisma, o fato de que ele vai ficando cada vez mais velho e vai usando menos dublê. Então, acho que tudo isso atrai o marketing, o público, o olhar, assim, dá o carisma pra série, né? E o que eu acho mais bacana, isso que o Chico falou da equipe, é verdade. Ele meio que... A identidade da série ficou melhor conforme ele foi ganhando escadas interessantes. E eu acho que nesse 6 tem isso, assim. Ele conseguiu ter... Não tem só a força-tarefa dele, ele já tinha inventado desde o anterior uma coisa do MI6, e aí tem o Simon Pegg, tem muita gente, ele tem um vilão à altura, no sentido de que... E é um cara mais novo, e é um cara... com um status de galã, vamos dizer, então isso também é interessante, acho até ousado da parte do Tom Cruise de ter decidido por esse personagem nesse último. Enfim, tem várias coisas que eu acho bem interessantes. Mas isso que a Cris falou, de ter encontrado uma identidade, eu concordo, acho que é perfeito. Uma fórmula, talvez, né? Ele criou uma fórmula a partir do 3. Mas eu acho que identidade é um nome perfeito. É reflexo do cinema de entretenimento como um todo. Sim. É a fase em que porque quando o J.J. Abrams fez o Missão Impossível 3, eu lembro que ele fazia... Era pau para toda a obra, né? Fazia Star Trek, fazia Star Wars, fazia tudo. Porque assim, o 1 é uma coisa, o 2 é outra coisa, o 3 dá todas as cartas. Exato. E todas as cartas que são jogadas a partir daí o 3 que dá. Eu li que ele não dirigiu o 4 porque ele tinha assinado com o Star Trek. Então, mas era uma fase... É o filme de estreia como diretor. Como diretor dele era uma de cinema, fase em que os diretores... não importava quem estava assinando, né, o filme. As séries tinham identidades
próprias. Acho que a Marvel consolidou esse modelo e a gente conversou sobre isso Sim, quando sim. falamos sobre filmes de super-herói, que é muito diferente a franquia do Super-Homem, quer dizer, o Homem-Aranha do Sam Raimi, com o que virou o Homem-Aranha dentro do universo Marvel, porque o universo Marvel padroniza também o estilo dos filmes, o estilo visual, a maneira de narrar as histórias. E antes desse padrão Marvel, o cinema era muito mais inocente, né? Cada filme tinha uma identidade própria e deu certo, vamos fazer outro com outra identidade, ou deu errado, a gente começa de novo a franquia e tanto faz. Eu acho que Missão Impossível começou assim, muito nessa inocência anos 90, e depois ele fechou um conceito, padronizou e virou o universo Missão Impossível. Eu acho que tem um outro elemento aí. Eu acho, na verdade, o seguinte. Quando o Tom Cruise faz o Missão Impossível, eu acho que ele não tava pensando em fazer série. Ele O primeiro filme? De O jeito filme deu nenhum. certo, foi legal e tal. Eu nem lembro se ele foi... Ele foi um sucesso, né? Mas Foi, assim, não foi. foi um mega Mas sucesso. eu acho que essa intenção da série não era tão comum nos anos 90. Talvez, Os filmes eram não, feitos talvez. e se eles fizessem Pode sucesso, ser. continuava a Inclusive, nos fazer. anos 90 tinha muita adaptação de série de TV pra filme, que era um filme, geralmente. Sim. Que talvez fosse o caso do Missão Impossível. E aí, quando ele faz o 2, e aí tem as reações O primeiro filme, contraditórias. só pra completar, foi a terceira maior bilheteria daquele ano. Só perdeu De pra 96. Independence Day e pro Twister. Muito bem. Mas é isso, então eu acho que no começo tem várias coisas, né? Tem essa história de não pensar exatamente numa série no começo. Tem essa lógica que eu lembro perfeitamente que quando eu vi o primeiro e vi o segundo, e aí vi o terceiro também, eu disse assim, nossa, Missão Impossível é aquele em que você não pode se apegar aos personagens. Eu lembro de pensar isso, porque vai ter só o Tom Cruise e pelo menos parece que vai ter o Ving Rhames também em todos. E logo depois ele muda isso. Já no 4 já muda porque ele já reaproveita personagens do terceiro e ele vai mantendo isso. Eu não lembrava direito onde foi que o personagem do Ed Marsan desse filme tinha aparecido. Ele aparece justamente no 3. Ele tá no 3 e ele é recuperado agora no 6. No 3 tem Ving Rhames tá em todos, né? E o Simon Pegg também surge no 3, né? Então Exatamente. tem essa virada realmente do 3. Ele apresenta um conceito novo, né? Pra quem não assistiu, será que alguém não assistiu ainda? Vamos pra sinopse? Vamos pra sinopse. O terrorista Solomon Lane, Ed Marsan? Sean Harris, É o Sean Harris. está novamente no caminho de Ethan Hunt, Tom Cruise. após uma missão sair errado, e a equipe do IMF entra numa corrida contra o tempo para evitar uma explosão catastrófica, Thiago Faria. Sim, é bem... Vou resumir. Eu acho que foi um bom resumo, porque a trama em ideias mesmo é bem econômica, é bem simples, né? É Até simples. você tem uma... Quer dizer, simples Os seria elementos exagero. que vão Tem surgindo muita ali. reviravolta, mas a base da trama não tem nada muito original, né? Um grupo terrorista com ameaça nuclear Mas, e um agente tentando se infiltrar para conseguir mas resolver. nunca foi original nenhuma trama do Missão Impossível, né? Ele dialoga um pouco com o clima do mundo, né? Quem são os inimigos agora? São os russos? São terroristas de outro lugar? Quer dizer, mas fora isso, não foge muito. Como a Cris falou, a diferença pro 007 nesse ponto é que é o único ator até agora, né? Nessa questão de grandes ideias mirabolantes de causar, ferir a pátria americana, né? Isso é o padrão, né? Eu acho que em trama não é. E tem aquela coisa também de ter as reviravoltas, uma atrás, assim, Uma em cima atrás da outra, cima- né? Muitas Eu acho que uma reviravoltas. coisa que é típica, marcante dele é você não saber de fato quem é o mocinho e quem é o vilão. Sempre vai ter aquele personagem que uma hora vai virar ou não e tal. Sempre Vai virar e desvirar ele depois. deixa o chefe do Ethan Hunt, você nunca sabe pra onde tá indo. Então, você, né, sempre tem aquela desconfiança. Muito bem, então. Mas e esse filme? O que vocês acharam? Tem gente falando que é o filme mais maravilhoso de todos os tempos, né? Tem gente falando que eu... Eu acho que, inclusive, nos últimos tempos, nos últimos anos, isso tem virado uma praxe, né? Todos os filmes são... O Batman é o melhor de todos os tempos. Toda semana tem o novo melhor filme de todos os O novo melhor tempos. filme de todos os tempos. O não sei o que é o melhor filme de todos os tempos. O Orson Welles vai lançar um filme agora. Morreu já, mas vai lançar um filme. Vai ser o melhor de toda a carreira do Orson Welles. Entendeu? Acho que tem sempre esse negócio de querer que agora seja o melhor. Eu acho ele bem bom. Acho que o resultado que se alcançou é muito bom, até porque eu acho que esse esforço talvez
até exagerado do Tom Cruise em querer fazer coisas muito grandiosas o tempo inteiro, eu acho que no final, apesar de ter muito esforço demais, às vezes, ele consegue fazer coisas bem legais. As cenas de ação, essa coisa de ele protagonizar as cenas de ação, dispensar dublês, isso deu certo, na verdade. Isso tem dado certo. Virou assim. uma grife Ele já, tem né? feito coisas muito boas. Tem aquela cena do prédio lá do Protocolo Fantasma, tem a cena do avião do filme Farçado do Rogue Nation, e nessa tem várias sequências, né? Tem a sequência que quase ele se vai pro inferno, e tem a sequência toda do helicóptero, que eu acho muito boa. Então eu acho realmente um filme de ação muito bom, muito bem feito, melhor do que muitos filmes que estão de ação que são feitos hoje em dia. Eu acho que tem um esforço e um controle bom. Eu só fico na dúvida se essa coisa de você querer ser maior... Eu até falei rapidamente disso semana passada, quando falou rapidinho, né? Essa coisa de querer ser maior o tempo inteiro não é um problema, porque às vezes me tirava do filme esse negócio. Agora ele vai fazer mais uma cena muito grandiosa. Mas no final termina que as cenas eram muito boas, realmente. Então eu acho um filme bem bom. Eu só não acho que é o melhor de todos, a melhor filme de ação de todos os tempos. Eu acho que ele tem essa coisa de querer ter muitas cenas grandes toda hora, né? Então ele tem a cena que ele vai pular de paraquedas, aí depois ainda vai ter, ele vai brigar no banheiro, vai brigar lá na hora que ele vai achar a Viúva Branca, aí no final ainda tem uma cena de helicóptero também, que é um tormento, são muito essa coisa de ter... O Michel chegou a falar que algumas pessoas compararam com Mad Max. Talvez a única comparação possível seja essa coisa, essa necessidade de cenas toda hora de tensão, toda hora uma cena grandiosa, que às vezes isso, é um pouco estressante. De novo vai ter uma cena grandona, de novo vai ter isso, de novo vai ter... Enfim. Mas eu acho que talvez por isso que chame tanta atenção. Tem muitas cenas grandiosas, né? Cenas que alguns filmes de ação vão deixar pra uma ou duas cenas, sei lá. Eu acho que ele tem umas 6 cenas com muito efeito, que exigiram muito dele, que exigiram da coisa de dublê e tudo mais, né? Mas o que eu falo é isso, assim, é tanta cena grandiosa que as cenas que deveriam ser talvez as maiores do filme, ela continua boa, porque ela realmente é bem feita, mas deixa de ser a cena mais importante, sabe? Porque já teve, porque tem o helicóptero, mas já teve aquela que ele pulou, e já teve aquela briga que foi semelhante, enfim. E você, Thiago? Eu vou só me empolgar um pouquinho mais que o Chico pra falar das cenas de ação, porque eu achei muito boas mesmo. Isso de o melhor filme de todos os tempos, eu não acho nem do ano, mas cenas de ação, tem cenas ali que são das melhores que eu já vi mesmo, assim. Eu não imaginava que hoje, depois de ter visto tantos filmes e já não me impressionar com nada, eu estaria na ponta da poltrona, tenso com uma cena de ação. E nesse filme eles conseguiram. Acho que em matéria de cena de ação é impressionante o que eles fizeram. Eu discordo só um pouquinho disso de ser tudo muito, vários clímax, isso me incomoda também em vários filmes, mas eu notei uma tentativa de escalar, de ter das cenas terem... Cada uma tem um porte um pouquinho maior que a anterior, até chegar na última que dura meia hora e tem um reloginho correndo, enfim. É a cena, é o clímax do filme. Tá muito marcado que aquilo é o clímax do filme e as outras cenas foram escalando. E eu acho interessante ter uma cena de ação numa moto, outra cena de ação que é ele correndo. São cenas de ação diferentes. É como se ele tivesse feito um mega mix dentro do filme com cenas diferentes. Uma é pulando de paraquedas, uma no ar, uma na moto, uma correndo, uma no helicóptero. Melhor ou pior, você não acha que... Você acha legal isso? Porque ele acaba copiando cenas que ele já fez em filmes anteriores, de um jeito diferente, claro, mas acaba sendo uma autorreferência, ou tá caindo no mais do mesmo nesse... Então, eu acho que é total... Até porque não tem mais o que fazer. Eu acho que é total mais do mesmo. E o que me incomodou no mais do mesmo foi a trama mesmo, que aí eu achei ok. Eu não gostei muito do vilão, pra mim não é nada muito memorável, já não era, continua não sendo. É incrível pra mim, porque pra mim o melhor vilão do Missão Impossível da série inteira foi o Philip Seymour Hoffman no 3, e que é o filme que eu menos gosto da série. Então tudo bem, não tem importância. Eu vi esse Missão Impossível novo muito como eu vi filmes da série Velozes e Furiosos, que são filmes que eu vou pela cena de ação e o resto do filme, 5 minutos depois da sessão, eu nem lembro mais o que aconteceu. Mas as cenas de ação eu lembro. Elas ficam marcadas. Eu noto um trabalho muito grande em construir cenas muito boas de ação. Depois eu vi que o diretor falou que ele comparava o filme a cinema mudo, que ele se inspirou em Charles Chaplin, em Buster Keaton, porque é como se fosse um musical, né, um balé mesmo, do Tom Cruise
encenando cenas de ação, e o resto do filme, pra mim, tá muito claro que não é tão interessante pro diretor nem pro Tom Cruise. É o resto do filme que eles têm que colocar lá. Os arcos dramáticos estão ali pra completar, eu né? não vi tanto Preencher. interesse da parte deles no restante do filme quanto eles tiveram nas cenas de ação. Mas como o filme tem de 2h30 de filme, deve ter 1h10 de cenas de ação, pra mim, tudo bem, beleza, tá ok. E as cenas de ação eu acho que são incríveis. A cena dele correndo em Londres é antologia, aquilo. Se me pedirem hoje, faça uma antologia de cenas de ação, eu coloco aquela, porque eu achei impressionante. Ainda mais quando você já visitou o lugar e sabe o que eles estão fazendo ali, como tudo faz sentido e como tudo tem uma lógica. Correndo na cena. ali em volta do Tate Modern ali. Simplesmente É que você maravilhoso. gostou mais? Eu bati palma no final, foi a que eu mais gostei. E depois Você eu vi que bateu palmas? Não, quase. Peraí, não, bati conte palma, mais sobre bati isso. palma. Cris, no aumenta. espírito. Não podemos perder esse momento, tá? Então, Usar toda semana agora mas eu isso. tô dizendo que se por um lado eu gostei muito das cenas de ação, o restante do filme eu achei nada memorável mesmo, assim. Acho um filme ok pra baixo. Não eu acho que tem nada ali. Os outros personagens eu esqueci assim que eles né, quase. apareceram. Eu também acho. enfim. Acho que a tensão do filme ele consegue construir o diretor melhor do que ele tinha construído no filme anterior. E as cenas de ação são realmente um forte. Eu ficava vidrado ali com o que vai acontecer, por mais que eu sei o que vai acontecer, depois aconteceu uma coisa absurda, eu falo assim, mas é Missão Impossível, então tudo bem, né? Tá no título. Mas repetidamente esse raciocínio, mas mesmo assim ele te prende. Eu ficava ali querendo ver como é que vai terminar Você aquilo. é daqueles que sai, ai, que mentira. Eu sou Não, chato. Missão sou Impossível chato. você pode, né? Acho que ele te dá carta branca. Você dá uma né? liberdade maior, né? Mas tem Não, momentos surpreendentes dentro das cenas de ação. Por exemplo, a cena que eles pulam do avião Eu de adoro paraquedas. essa. Eu acho Logo muito que boa. eles pulam, você pensa, vai ser mais uma cena pulando do avião de paraquedas. Você ouve um barulho que você não esperava e de repente tem uma névoa que aparece que você se perde numa cena que é tão comum em filme de ação, né? Então, nesse Eu gostei ponto, muito dessa, achei bem boa. o diretor, que eu simplesmente não considero um grande diretor, ainda não acho que seja, mas ele me surpreendeu na construção da ação no filme. E a gente vai ver Missão Impossível pra ver cenas de ação, eu acho. Pra Hoje, ver o Tom Cruise e as suas hoje é acrobacias, isso, né? É isso. no filme do Brian De Palma, lá, o primeiro, eu acho que não era isso. Acho que ele fez um filme mais coeso. A trama, o suspense, como o Michel disse, isso contava muito pro filme. Nesse, ação, né? Virou um filme bem puro de cinema de ação. Sim, sim. Mas, por outro lado, eu acho que, como o Thiago até falou, eu concordo, os outros personagens que estão em volta dele, principalmente os que chegaram pra este filme, ou que não são da equipe dele, muito fracos, incluindo o nosso querido Homem Bigode, né? Ah, eu Não, gosto dele. ele tem a presença, é claro, e tem uma importância na trama. Tem uma importância na trama, mas tem interpretação horrorosa. Nossa, não achei não. Eu achei a melhor Eu interpretação achei a dele. melhor interpretação dele. Eu quer achei. dizer Que que não seja- quer dizer nada. Não quer dizer que seja nem média. Não quer dizer nada, Mas é o que eu mas... tava falando, mas eu acho interessante a escolha, o perfil do personagem que ele quis colocar como uma pessoa que ia ser oposta a ele. Ele botou um cara mais jovem, mais em ascensão, um galã. Eu achei Sim, interessante não, o fato do tudo. Porque isso, sem isso é dúvida. totalmente arquitetado pelo Tom Cruise, né? Eu achei interessante que o Tom Cruise tenha decidido Eu entendo colocar alguém que poderia, de certa forma, abre aspas, competir. Porque não dá pra competir com o Tom Cruise. Mas Só que podia, além da tem um ideia, outro agregar interesse, alguma assim, coisa ao entendeu? filme, né? Ele Não, Mas poderia ele poderia. até certo muita ponto coisa. agrega, né? Eu acho. Ele até certo ponto, porque o filme não desenvolve tudo que ele tem ali a desenvolver na trama mesmo, né? Eu vi que o diretor queria fazer um filme muito mais sombrio, com o personagem do Tom Cruise realmente encarnando a identidade de um terrorista e fazendo coisas horríveis, mas chegou durante as filmagens ele decidiu descartar Pelo essa contrário, ideia, porque né? ficaria muito fora do projeto. Aliás, o filme faz exatamente o oposto disso, então, né? Ele é o bonzinho do bonzinho Pois do é. bonzinho, Eu acho né? interessante, porque no personagem do Henry Cavill, eu acho que tem uns aspectos que eu não esperava ver. Tipo assim, às vezes tem mais de uma cena dele analisando o comportamento do Tom Cruise, tentando entender como ele funciona, e meio que até defendendo o jeito que ele é. Assim, eu não esperava ver num personagem daquele tipo, assim. Então, acho que tem uns momentos que eu achei mais complexo, um personagem um pouquinho mais complexo do que eu esperava, entendeu? O personagem dele ou do Tom Henry Cruise? Cavill. Quando ele tenta... Quando tem os clichês desse tipo de filme, de história,
eu acho que, ok, eu também acho meio banal. Mas eu muitas vezes tem essa virada, essa coisa de tentar analisar quem é o outro ali, que tem esses momentos no filme, e eu não achava que ia ter. Agora, outra coisa que eu acho marcante é a questão das máscaras, né? Tem alguns filmes que funcionam melhor, outros filmes nem tanto. Por exemplo, o John Woo usa e abusa, né? Completamente do Eu tenho boas lembranças, é que eu não via há muito tempo. Eu revi hoje, inclusive, ele usa demais. Que algo que tá muito ligado ao cinema do Brian De Palma, né? Essa história de você não saber quem é quem, as identidades flutuam, né? Desde dos filmes anteriores pois dele, então, né? tá aí uma marca que o Brian De Palma deixou pra série. Mas que já vinha todo. da série de TV, né? Sim, mas eu acho que tem uma ligação muito forte com o que ele faz no suspense dele. Né? Combina bastante, então. Mas Enfim. eu acho que é uma das marcas fortes da franquia como um todo, né? Eu lembro que eu não me lembro agora em que momento, em qual dos filmes eu fiz, eu revi os filmes todos. E eu não tinha revisto nenhum. Já faz tempo, isso vai fazer. Acho que foi no filme anterior no Protocolo Fantasma. O do Brian De Palma continuou muito bom e tal. Enfim, não mudou muito a minha percepção. O do John Woo mudou muito, porque eu vi na época, eu tinha adorado o do John Woo. Achei incrível usar todas aquelas efeitos de filmes dele, não efeitos visuais, assim, elementos, vamos dizer assim, dos filmes dele. E eu tava muito apaixonado pelos filmes dele na época. Eu tinha visto O Bala na Cabeça, Fervura Máxima, tal. Eu tinha achado, nossa, que diretor incrível, sabe? Tinha amado, obra-primado o Face Off, né, Outra Face. Então, eu tava assim, John Woo, melhor diretor do mundo. Aí, quando ele faz o Missão Impossível com todas aquelas coisas, câmera lenta, pombinho, gente, tem pombinho em câmera lenta, inclusive. Eu disse assim, nossa, melhor filme, incrível, fantástico, maravilhoso. Fui rever nessa época, aí há 3, 4 anos, sei lá. Aí eu disse assim, nossa, não funcionou, tá totalmente deslocado, não faz, sabe, não fez mais sentido pra mim todos aqueles elementos de filmes de Hong Kong ali. É curioso pensar que o filme foi feito um pouquinho depois do Matrix, né? Então, Matrix revolucionou o cinema de ação, né? Aí vem um estrangeiro pra fazer um filme de ação dentro desse universo novo do Hollywood, dessa transformação que Matrix faz, quer dizer, e ele traz as suas próprias obsessões, né? A câmera lenta que ficou tão conhecida antes. Nessa época... É uma mistura interessante. O filme é de 2000, né? Nessa época, no final dos anos 90, na verdade, tinha um movimento de trazer diretores de Hong Kong para fazer filme de ação em Hollywood. O Tsui Hark fez filmes do Van Damme, o Ringo Lam fez... Tem alguns diretores que fizeram filmes de ação. Mas nenhum teve a projeção ou pegou um projeto do tamanho de uma Missão Impossível, que eu lembre, assim, na época. Então, foi tipo o ápice dessa coisa desse movimento aí. De trazer. Mas é isso. Então, depois que eu revi, eu não achei que cabia tanto, que é tão interessante assim. Mas o que parecia ser interessante na série, no início, nos anos 90, é que o Tom Cruise parece que ele era o dono do projeto, o dono da franquia, mas ele fazia uma curadoria para selecionar diretores interessantes que iriam chegar à franquia e colocar a marca sangue novo ali. Deles, e atores né? que iam morrer. Pois é. Ele, de certa forma, fez isso. Até o Brad Bird, ele fez isso. Porque o J.J. Abrams era o cara da vez ali, o saído de Lost. Fazia todo sentido. Exato, fazia todo sentido. E o Brad Bird também foi fazia todo sentido. E uma escolha super ousada. Um cara vindo da animação. A gente discutiu quando falou mais. dos Incríveis um pouco isso, mas era isso, como o Thiago falou. Foi o primeiro filme dele live action, né? Havia uma grande expectativa. E depois eu acho que aí ele se adapta mais a esse esquema de cinema que não precisa ter uma autoria de um diretor. É muito mais um projeto de equipe, um projeto de produtor, e o que conta é ter cenas de ação muito bem feitas e vamos que vamos. O fato de ter um diretor que, na verdade, vem do cargo de roteirista, da função de roteirista, talvez facilite no lidar com ele, no lidar entre produtor e diretor, né? Na coisa de... enfim, o diretor é muito mais autor e tal. O roteirista, apesar dele também ser autor, né? Enfim, tem toda uma discussão sobre isso, inclusive quem é o autor principal. O roteirista, ele
já tá numa posição em que ele, a partir de determinado momento, ele não aparece mais no filme, né? Ele é o cara que escreve, que tem e tal, e depois ele entrega para outras pessoas fazerem o roteiro dele. E pelo que eu li, Chico, é uma parceria bem ali dividida mesmo. O Tom Cruise dá várias ideias, e o Christopher McQuarrie executa as ideias, mas ele próprio diz que não tem vaidade alguma, ele não é o típico autor, ele não tá nem aí pra isso. Várias ideias ali no filme são do Tom Cruise mesmo, ele assume. Eu fico me perguntando, porque a gente, olhando pra carreira do Tom Cruise, sei lá, nessa última década, que não foi uma carreira de grandes sucessos como foi anterior, né? O Tom Cruise começou... Aliás, o Tom Cruise é um caso bem interessante de ator que fez várias coisas, né? Desde Top Gun, galã, pra filmes de ação, comédias, de tudo, né? E eu não vejo que os anos 2000 tenham sido muito favoráveis a ele, saindo da franquia Missão Impossível. Eu fico me perguntando o quanto que Missão Impossível se tornou o veículo pro Tom Cruise continuar na mídia com esse peso todo que tem o nome dele, e pra ele brilhar e fazer as acrobacias por toda essa mística aí que ele criou de não ter dublê e tudo mais. Até que ponto Missão Impossível virou essa salvação da carreira dele? Eu acho que assim? virou, mas virou porque ele faz com muito cuidado tudo. Ele é um cara que não é sorte só, e não é só porque ele é um astro, porque a gente já viu que quando ele entra em projetos Furados, como a Múmia, Múmia, não dá nada certo. acontece. que né? é roteiro do Christopher McQuarrie também. Eu acho que ele cuida muito do projeto Missão Impossível. É a menina dos olhos dele mesmo. Pra mim tá muito claro que é o projeto dele. É o que ele cuida com muito carinho eu e acho faz muito da melhor maneira possível. E ele tem uma visão... Desculpa, Chico. Pode terminar. Ele tem uma visão muito estratégica. Eu acho que ele olha pro que tá funcionando no cinema de entretenimento e ele adapta algumas coisas para que a série continue relevante. Eu acho que nada é à toa, nada é em vão. Ele não faz uma franquia datada, ele faz uma franquia que renova o público, porque ela tá sempre atual. Não é à toa que às vezes lembra um pouco Velozes e Furiosos. Eu acho que é muito melhor que Velozes e Furiosos. Menos do que o 5, obviamente. Não é à toa que o formato acaba lembrando o Velozes e Furiosos. Você fala, é um filme com 5 ou 6 grandes cenas de ação e uma trama que tá costurando essas cenas de ação. Na verdade, o mais importante é a cena de ação e não a trama. Isso, Velozes e Furiosos, ele já vem fazendo isso desde o 4, eu acho. Do 3, talvez. 3, mas o 5 consolidou isso. Então, o 5 é obra-prima. Tá muito em sintonia com o cinema que está sendo feito hoje. É um projeto, então, que o Tom Cruise faz ali com papel e lápis, calculadora Eu acho criatividade, muito etc. curioso os rumos da carreira do Tom Cruise. Porque, imagina, ele era um astro teen, de comédias teen, de draminhas teen, de, sei lá, ele tinha uma carreira voltada para um público adolescente, Coquetel, público né? jovem, coquetel, negócio arriscado, Top Gun e tal. E aí, em determinado momento, ele pensa assim, o que é que eu posso fazer? Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Porque, como outros atores dessa época, as carreiras de outros atores acabaram, né? Nessa época tinha o Rob Lowe e Andrew McCarthy, todos sumiram, viraram qualquer coisa, fazem, sei lá, ou uma série de TV que ninguém vê, enfim, sumiram. E ele não, tudo bem que ele estava um pouco acima deles, ele era meio que o número 1. Um dos maiores Ele era o astros do número cinema, 1, né? E aí, o que é que ele faz? Vou virar um ator sério, vou fazer filmes sérios. E ele começa a tentar fazer filmes mais sérios e meio que mira no Oscar ali. E tentou no Nascido em 4 de Julho, foi indicado, era favorito, não ganhou. Foi indicado depois no Jerry Maguire, não ganhou também. Foi indicado no Magnolia, num papel mais ousado e tudo. Foi indicado, não ganhou também. Enfim, aí em determinado momento ele falou assim, pô, eu não vou ganhar o Oscar, até porque eu não sou tão bom ator assim, né? Eu sou um cara esforçado e tudo, não vou sair. Mas acho que até o que eu Último posso Samurai ele fazer? continuou tentando. Até o O Último Samurai ele Último continuou Samurai tentando. também, ninguém deu bola. Aí, o que acontece? Ele começa... O Magnolia acontece 3 anos depois do primeiro Missão Impossível. E o Missão Impossível é um grande sucesso na carreira dele. Então, ele vê ali que, além de ser um grande sucesso, ele pode criar uma coisa autoral, vamos dizer ali. Trazer, como você falou, trazer para ele, projetar os filmes. E eu estava vendo aqui, do top 5 da carreira dele, 4 são Missão Impossível.
O primeiro é a Guerra dos Mundos, De bilheteria. do Spielberg, isso nos Estados Unidos, né? Depois vem o Missão Impossível 2, o Protocolo Fantasma, o Rogue Nation e o Missão Impossível 1. O que fez menos bilheteria é o Missão Impossível 3, por sinal, né? Que é o filme da virada. Mas mesmo assim, tá bem. Fez 134 milhões. O Missão Impossível 2, que é a maior bilheteria, do John Woo, fez 215 milhões. Então, na verdade, assim, além, eu acho que de ele enxergar não como uma salvação, mas assim, como o cantinho dele meio ali, sabe, ele virou um grande astro de filmes de ação. Então, mas eu acho que esse momento ali do 2 é quando ele tá no auge do auge da carreira. Porque ele fez Kubrick, ele fez Magnolia, mas ele fez Minority Report, quer dizer, ele tava ali no momento que o nome dele garantia sucesso pros filmes. E um pouquinho depois começa a cair, né? Tem Jerry Maguire, mas depois ele começa a fazer... É um filme um muito pouquinho antes. sim, mas assim, é aqueles 10 anos ali que ele já vinha crescendo, mas ali ele marcou, ó, eu sou um dos grandes atores do momento. E depois ele não conseguiu manter mais isso. Mas sabe o que eu acho? Ele conseguiu com filmes menores, com Colateral, mas eu acho impressionante a regularidade do Missão Impossível. Eu tava vendo sem dúvida. As bilheterias mundiais e todas são muito boas. Então não teve nenhum episódio. O 3, que é a menor bilheteria mundial, é 400 milhões. É muita coisa, né? Não é pouco. O Rogue Nation fez 682 milhões, o Protocolo Fantasma 694, então fizeram mais ou menos a mesma coisa, regularidade incrível. Total, E o que dizem é que o Missão Impossível novo, a previsão é que vai passar de 1 bilhão. Ele já teve a maior abertura de todos os filmes da série no mundo. O melhor fim de semana de estreia de um filme do Missão Impossível. Então, apesar dos altos e baixos da carreira do Tom Cruise, o Missão Impossível é de uma regularidade impressionante. Se você olha pra trás... Por isso que eu perguntei exatamente isso. Que começou há 22 anos e cada episódio funciona... É incrível, né? Sim, mantém nesse auge. Cris, e aí, você acha da carreira do Tom Cruise? E você acha que Missão Impossível é a tal salvatória dele ou ele... É muito mais do que isso. Eu tenho essa mesma impressão do Chico, que ele percebeu uma hora que o negócio dele era ganhar dinheiro, que ele tinha que investir nisso. E aí eu acho que ele se especializou mesmo. Ele criou um império no sentido dele ter pleno controle do produto, dele não ser só o ator, né? Dele ser o produtor, dele ser o cara que não precisa do dublê, dele não ser o diretor, mas dele ter esse poder em cima da direção, em cima do roteiro, dele colocar a marca totalmente associada a ele, assim. Eu acho que ele acabou investindo nesse nicho de ação. Talvez daqui a uns anos ele ache que ele tem que ganhar o Oscar de novo e resolva fazer alguma coisa aí. Mas eu acho que ele resolveu isso. Acho que ele resolveu se especializar completamente, assim, de ter o pleno domínio do trabalho dele. É esse o ponto que eu queria terminar esse assunto. Só pra terminar pode falar. esse raciocínio da Cris. Eu acho que tem esse negócio vou ganhar dinheiro, vou fazer... Mas eu acho que tem uma coisa muito autoral dele. Tem. Eu acho que tem também. Ele, nesse sentido, eu acho que ele é um ator diferenciado nesse sentido de querer ter esse domínio do produto. Vou acho que ele fazer isso, conseguiu... mas vou fazer um negócio legal. Eu acho que ele pensa assim, sabe? E acho que ele conseguiu isso dentro do cinema de ação, porque imagina, no início... Porque ele abandonou o resto, né? Então, Oblivion, ele tá fazendo só Jack Reacher, ele tá fazendo só filmes focados, mas dentro assim, dessa né? fase que você falou, que é a fase em que ele era o grande astro do mundo e tudo, ele tentava variar. Eu faço um pra ganhar dinheiro e um pra ganhar o Oscar, tentar ganhar o Oscar. Sim. Né? Eu faço um pra ganhar dinheiro e um pra ganhar o Oscar. Hoje, o Missão Impossível 6, quando você olha a reação da crítica, o filme ele é uma unanimidade positiva nos Estados Unidos. Ele tem no Metacritic 86, ele tem 97% no Rotten Tomatoes, no público deu nota a principal. Então, assim, é uma unanimidade. Então, o que eu acho que o Tom Cruise conseguiu foi criar um cinema autoral, na verdade dele, e não dos diretores, mas dele, de ação. Que é muito difícil de fazer, né? Dentro de estúdio, né? Com interesses comerciais muito grandes, assim, completamente grandes, né? Enormes. E eu acho que é por isso que tem uma geração hoje, e aí a gente volta ao início da nossa conversa, tem uma geração hoje que valoriza muito Missão Impossível como realmente grandes filmes, excelentes, obras-primas, e analisa, e vai, e fala, porque
o Tom Cruise batalhou para que esses filmes fossem respeitados e fossem tomados como filmes Não foi de um dia pro autorais, outro, e não né? como bobagens. Não foi de um entendeu? dia pro outro e não são filmes simplesmente só filme de ação. São filmes que você vê que tem uma unidade, que tem uma... Não só entre si, mas no filme mesmo. Eu acho que ele tem quer fazer uma coisa diferenciada. Pra gente encerrar, antes de fazer o Metavaranda, fizemos uma pergunta no Twitter sobre o ranking. O que as pessoas acham Missão Impossível, qual o favorito, qual a sequência aí. E vou trazer uns 2 ou 3, porque foram vários. Quem tiver curiosidade, vá lá e verifique. E comente, coloque no nosso blog, do cinemavaranda.com, no Twitter, no Facebook. Vamos debater aí quais são os grandes filmes do Missão Impossível, a sequência. Nem precisa colocar o ranking, pode só falar. Meu preferido é esse, por quê? Isso que eu queria saber, porque cada um gosta de um por alguma filme da razão, série, exatamente. por alguma razão. Venha debater conosco. Mas, por exemplo, o Marcos Bissetti colocou o 6 como o favorito dele, sendo logo em seguida o 3 e o 5 e o 2 como o mais fraco. A nossa... que já esteve aqui, Ana Clara, também colocou o 6 como o favorito dela, mas o segundo colocado seria o primeiro, o terceiro o quinto, quer dizer, ela gosta bastante dos dois, da dobradinha do diretor atual, mas o pior também, o do nosso John Woo. Deixa eu pegar mais um aqui. O Jackson, que tá sempre lá no Twitter, @jacozão, colocou o quinto como favorito, o sexto logo a seguir e o primeiro como o terceiro filme. Então temos aqui uma diversidade, mas o sexto tá aqui em praticamente todas as listas entre os favoritos aqui do pessoal. Eu acho que o sexto agrada muito quem gosta do filme de ação por causa das cenas de ação. Então seria o mesmo público que valorizou muito o John Wick, por exemplo, que tem cenas de ação muito bem dirigidas ali no detalhe mesmo, muito criativas, com ritmo e com lógica dentro da cena. Então, esse público que valoriza o cinema de ação por causa das cenas de ação e não por causa da trama, por causa dos personagens, para esse público, o sexto é um dos melhores mesmo. Encontra Mas o talvez alvo essa perfeito. seja a maneira mais Eu acho. correta de Chico, analisar, né? Concordo plenamente, mas eu acho que não é assim que é analisado geralmente. Sim, geralmente claro. se analisa mais pela trama e pelos personagens do que pelas cenas de ação, mesmo exatamente. quando o filme é de ação. Eu Sim, tento olhar o concordo. todo. Acho que tudo tem que ser... Deveria ser... Não tá no filme? Então tem que ser considerado. Pelo menos eu acho assim. Chico, e a sua lista? A minha lista é assim. Pra mim, o pior é o do John Woo. Foi o filme dos que eu revi que eu não achei que não funcionou mais. Eu acho, na verdade, tudo muito equilibrado. Assim, Eu não também acho acho que muito equilibrado. Acho que tem um fora filme que desponta muito, o resto muito equilibrado. Fora o do John Woo, que eu acho que é bem mais outro andar, na verdade, eu acho que todos estão meio equilibrados ali. Então foi muito difícil fazer. Eu tava vindo pra cá, falando com a Cris, falando assim, nossa, eu não consigo fazer esse ranking. Eu botei assim, em último lugar, o John Woo. Botei o 4, que eu considero um bom filme. O Brady Bird. Em quinto. O terceiro, que eu também considero um bom filme, em quarto. O quinto, que eu considero um bom filme, em terceiro. E aí, eu sinceramente não consigo definir direito, porque eu acho que esse filme tem cenas muito maravilhosas, esse novo. Mas ao mesmo tempo eu acho que o filme do Brian De Palma é um filme que ele organiza tão bem as coisas, ele é tão... tem uma coreografia, Brian De Palma ali, tão forte assim, ele lança tantas coisas, que eu acho que eu prefiro, acho que o do Brian De Palma. Mas também não queria ficar preso por ser do Brian De Palma, claro. eu querer. Mas assim, eu acho que eu prefiro ele. Mas o segundo, o sexto, eu acho que é o meu segundo. Muito bem. E aí, Cris? Qual é o seu favorito? Do pior pro melhor? Você que manda. Acho que o John Woo tá quase virando uma unanimidade. Acho que vocês que vão desempatar, vão dar uma quase força unanimidade pro nos John Woo. ouvintes que o John Woo é o último. 2, do pior pro melhor. 2, 4, 5, 1, 6, 3. Team JJ. Você é Team J.J. Abrams, ó. Não, eu fiz uma observação pro Chico, né? Legal ter nascido amigo do J.J. Abrams, porque ele te coloca no Felicity, aquela roubada, mas ele te coloca no Missão Impossível e depois te traz pro Star Wars. É a Então, Carrie Russell. Bacana, Carrie Russell. Não vou comentar Carrie Russell na franquia inteira, porque não precisa comentar. E aí, Thiago?
Eu gosto muito dos dois primeiros, então o do John Woo que eu não revi, mas eu tenho memórias incríveis, adorava Mantenha John elas. Woo, era fã como o Chico, Não então veja, eu não não vou rever, veja. eu vou deixar na minha Porque- Tira memória. na sua memória. Não, É, nossa. o meu preferido é 1 e o 2 é o segundo lugar, e depois vem a fase J.J. Abrams, que eu não sou tão fã do formato, mas aí talvez a culpa seja minha mesmo, porque mudou a série, virou outra coisa, e dentro dessa fase nova eu prefiro o mais recente, o sexto eu acho o melhor. Depois o Brad Bird, o 4, né? Depois o Rogue Nation e fechando com o do próprio J.J. Abrams, que em matéria de cenas de ação, eu acho que é o que menos ficou na lembrança. Eu não lembro tanto das cenas de As ação. cenas não são as mais espetaculares. Eu achei- mesmo, Ah, a mas gente o, mas reviu, o eu clima acho que é muito parecido com é esse meu do time clima de, favorito. tipo, ficar... Não, Ela ele fica tenta vidrado. criar. Eu acho que ele tenta é o meu criar. vilão mas favorito, é o meu time favorito. É outra coisa. pra mim é. Não, pra mim é o meu talvez é o meu seja vilão filme favorito, de mas em ro- cena de seja- ação... É mais de roteiro, É, eu sim. acho, né? E acho É que ele um filme lembra de roteiro. muito Muito o do estilo da Mas não é de só série de roteiro, TV. tem muita coisa de malabarismo de câmera, bem J.J. Abrams, assim. Eu só teria até colocado cenas o Alec de Baldwin. diálogo. né? É. Teria colocado Alec Baldwin no lugar do Billy Crudup. E ó, A Cris e o Ia fandom antecipar dela. ia antecipar O... Depois um dia vamos fazer o Olimpo da Cris. Vamos. né? Só Quais os- são os 12? não, é verdade, integrantes? porque assim, eu não tenho muitos americanos na minha lista, né? Eu acho que eu colocaria só dois com T, Tina Fey e Tom Cruise. O resto pode E jogar aí vai fora, vai né? administrando. Não O são- não Alec são- Baldwin tá no reboco da Tina Fey, né? Não No são reboco. três Tá. favoritos seu? E o Trump também, pra Ah, ter é, também? veja só. É TTT. É, Triple exatamente. T. O filme que eu menos gosto O terceiro pode ser o The Rock. Muito bem. Da saga é o filme do Brad Bird. Eu acho o filme mais... Frágil. sem assinatura nenhuma ali. O filme mais entregou o pacote e pronto. Depois é o do nosso querido John Woo. Mas já muito parecido com o quinto também, que eu já acho filmes que vão melhorando. E é o terceiro. Esse é o meu terceiro. Eu gosto bem do J.J. Abrams. E gosto muito do Philip Seymour Hoffman também nesse. Esse filme novo, meu segundo. A questão é muito eletrizante, a gente já falou bastante hoje. E o filme do Brian De Palma eu acho que tá muito acima dos outros, porque quando você fala de Missão Impossível, você lembra da cena do nosso querido Tom Cruise pendurado numa corda com o suor pingando e ele tentando segurar na luva. Aquilo é Brian De Palma. Sim, então. Foi o cara que deixou a coisa marcada. Tá aí a diferença de um diretor como o Brian De Palma. Uma cena que nem precisa de tantos malabarismos de ação, mas que tem uma sacada visual tão marcante que fica, né? A gente lembra até hoje E dela. ele vai repetindo. Tem pelo menos 2 filmes, se não mais do que isso, que tem cenas parecidas dele descendo pela corda, quase encostando no chão. Quer dizer, É porque ele trabalhou como se fosse uma assinatura, né? exatamente. Então o Brian De Palma já de cara já colocou do jeito dele um filme que ficou totalmente diferente dos demais e eu acho um dos melhores filmes de ação, assim. É porque Se é que dá pra chamar de Eu ação. Aí nem- eu acho- nem dá pra considerar de eu chamo filme ação, espionagem. aí eu acho que mudou a maneira de encarar esses filmes, que hoje a gente tem que encarar de outro jeito, como cada cena de ação avaliar de uma maneira, entendeu? Como se fosse uma compilação de cenas de ação e não é tão orgânico, não é tão coeso quanto era o que o Brian De Palma fez. Eu nem sei se é o objetivo dele hoje, um filme coeso como aqueles. Acho que Eu não. acho que não. Acho que é não. outra intenção, na verdade. Então aguardamos aí os comentários de vocês, os rankings, as defesas, as críticas sobre o filme e vamos pro metavaranda do Metavaranda. efeito Fallout. Chico Firman, Eu dou nota 7. Cris Lume, 7,5. Thiago, Vou dar eu 7 também. Você vai dar nota 7? Nossa, então eu vou parecer o vilão monstruoso aqui na varanda. Eu vou dar nota 6 e ficou Mas com... em se tratando de normal, notas, você né? é. Normal, né? Nenhuma surpresa. Não, mas 6 pra você, a gente já explicou pro nosso ouvinte, eles já sabem, na verdade, nem precisa explicar. Que Michel deu 6 é porque é 9,5, né? Quase. Chris, ele ficou com 69 do metavaranda Olha. e tá... Ele não vai ter que se preocupar com pendurar, Filmão. com corda. Ele tá Filmes aqui... do ano. Tá aqui filmes do ano. Com certeza é um dos filmes mais bem votados aqui Eu da acho nossa que foi varanda. um das últimas semanas, eu acho que foi talvez o mais bem votado. Acho né? que é o blockbuster do ano, né? Por enquanto... Claro que Claro não. que não acabou ainda, né? Eu acho que tá bem à frente. Mas também é aquela coisa, Claro né? que não, Vingadores, claro. Então, exato. A varanda que não pra- concordou com... Pra fã da Marvel seria Vingadores. Sem dúvida. Agora vamos mudar, vamos partir para um filme brasileiro.
Alguma Coisa Assim, dirigido pelo Esmir Filho, que dirigiu... E pela Mariana Bastos. E a Mariana Bastos. O Esmir Filho, que dirigiu os famosos haters Os Doentes aí. da Morte. Cris, conte mais sobre Alguma Coisa Assim. Fala a sinopse. Sinopse. O relacionamento de Caio André Antunes, André... Isso. e Mari, Não consegui achar. Carolina Abras. ao Muito longo de boa. 10 anos, entre São Paulo e Berlim, os personagens descobrem sua sexualidade e amadurecem enquanto buscam se encontrar profissionalmente e pessoalmente. Tentando evitar Spoilers. tudo. Cris, conte sobre o filme. Bom, Alguma Coisa Assim é inspirado no curta Alguma Coisa Assim, né? De 2006. Que foi lançado em Cannes, fez parte do Cultura Inglesa Festival. E aí, a partir daí, ele se tornou meio que um projeto de amigos. Eles repetiram essa parceria aí 7 anos 2013, depois, né? Fazendo o curta que teve esse nome, 7 anos depois. Que é meio que um reencontro dos personagens. E aí, depois, ainda disso, veio o longa, que aí retomou o nome do primeiro curta. E o longa é mais uma vez, mais um passo à frente na cronologia dos personagens. E aí ele vai retomar os 2 curtas e ainda contar uma terceira história de um terceiro reencontro desses personagens. Ele repete, né? Ele traz os Ele curtas repete. inteiros, né? Pra E aí, uma coisa que eu acho curiosa, filme. e no filme fica bem evidente, é que, assim, enquanto a Carolina Abras foi se tornando uma atriz mais complexa, assim, e tal, com mais nuance e tal, ele desistiu da carreira de ator. Então O ele André só... Antunes. O André Antunes. Então ele só retornou pra fazer o curto, os filmes, porque ele Não dava se pra sentiu escolher ali na outro. obrigação aí, né? Todo mundo vai, então eu também vou. Então eles insistiram muito pra que ele tivesse presente, mas você percebe que tem um... Ele virou o quê? Ele trabalha com psicologia. Ó, legal. E então você percebe que tem, não que é assim lamentável, tal, mas tem uma diferença assim, a personagem dela é mais complexa, então eu acho que até por isso a carga do roteiro desse filme mais recente, do filme, né, do longa, recai mais sobre ela. E ela acaba tendo um protagonismo um pouquinho maior Exato, na não, eu acho terceira, que na até terceira intencional. história, digamos assim, Acho porque que até é intencional. porque até fica muito ela nítida a diferença. Ela se tornou uma atriz mais consagrada, eles colocaram a carga dramática em cima dela. Então seria, Cris, uma espécie de boyhood É o brasileiro? boyhood brasileiro. Ele, em algum não. momento as teve esse pessoas marketing estão do boyhood tentando brasileiro. vender dessa forma. é. Em alguns É, lugares da não, imprensa mas eu vi assim, isso, mas por favor, não dá. caiam nessa. É bem, bem distante. É bem forçado, né? E aí, Chico? E alguma coisa assim? Então, eu assisti esse filme. É um filme meio o alguma ano coisa passado. assim? Eu assisti ano passado no Festival do Rio. Ele estreou, né, lá no festival. E eu não sabia de nada dessas coisas, não sabia nem que existia curta. Então, pra mim, foi meio... Nossa, de repente eles passam e estão mais velhos, realmente. Primeiro eu achei que era maquiagem, mas não, eles Que estavam trabalho mais de velhos maquiagem maravilhoso. mesmo, e tal. Eu acho que o filme, ele começa bem, mas ele vai ficando um pouco pior. Eu acho que ele... a ideia do primeiro curto eu acho que é mais fresca, vamos dizer assim, né? Mas tem uma coisa mais espontânea, mais tranquila e tal. Quando eles voltam pro segundo episódio, aí eu já acho que coloca muito elementinho ali pra ter uma história assim e, sei lá, perder um pouco. E quando vai pra terceira fase, aí eu já me distanciei bastante do filme, já não estava mais bem realmente interessado, assim. Eu gosto muito da Caroline Abras, não necessariamente nesse filme, acho ela muito boa atriz. Ela tinha feito aquele filme do José Eduardo Belmonte, Se Nada Mais Der Certo, que eu acho ela maravilhosa naquele filme, eu gosto muito do filme também. E assim, eu já tinha uma simpatia grande por ela, então fiquei bem interessado em vê-la no filme. Nesse filme, eu acho que ela é muito competente e tal, mas não é um filme que me pegou de verdade, não. Eu acho que termina quase como um arremedo essa fase, terceira parte, né? A parte final do filme. Não acho que vale muito, não. Por isso que eu perguntei se E era um filme meio sabendo- alguma coisa assim, porque mas eu também acho talvez isso. um pouco. E sabendo, né, desse negócio que a Cris fazendo esse histórico aí, percebe-se bem realmente que o menino tá muito deslocado, eu acho, na terceira parte. Acho que não tá mais funcionando ali. E não sei, essa coisa de se mudar para a Alemanha, deslocar a ação para a Alemanha, nunca me parece
tão justificada assim, sabe? Aí o filme muda de tom, inclusive. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com financiamento, alguma coisa assim, não ficou claro pra mim. Mas tem isso, né? O primeiro filme, ele parte da Rua Augusta como quase o terceiro personagem. Aham. Sim. Ali na ação do curta. Balada, tudo mais. Exatamente. Aí, a partir do segundo curta e até do filme do longa, esse elemento se perde, né? Então, eu também senti um pouco de estranheza. Quando você já abre o filme, você já não tá... quando você chega na fase atual, você já não tá mais na Augusta, você tá em Berlim e tal. Outra coisa que eu acho interessante é que a captação vai ficando melhor, então você sente até aquele granuladozinho, né, do filme. O primeiro curta é mais cru mesmo, né? Ele é mais raw, vamos dizer assim. Tinha cada vez mais dinheiro, né? E aí então como ele é mais cru, você tem uma sensação. Aí conforme ele vai indo pra frente, ele vai ficando talvez você vá se distanciando, vai ficando um pouco mais artificial a ação mesmo. E aí, Thiago? Sim, eu acho que faz sentido o título do filme, isso que você tá brincando, alguma coisa que parece realmente alguma coisa aí que eles vão contar, mas eu acho que ele tá buscando algo que é um pouco efêmero ali na relação desses personagens, porque no primeiro curta são dois amigos adolescentes que estão curtindo uma balada na Augusta, e o garoto ali não sabe se é gay ou se não é, e a garota que é amiga dele vai meio que ajudá-lo ali na balada. Então é uma história de amizade entre um garoto e uma garota, mas que é pontuada por relações amorosas entre Que é uma das coisas mais outras influentes da pessoas e idade, tudo mais. né? Então acho que o primeiro curta tá buscando algo que não dá para ser dito muito claramente entre aqueles personagens. E quando o filme vai crescendo, o roteiro tenta dar um formato àquela trama, àquela relação, e isso vai me parecendo forçado, porque o que era tão espontâneo, que era simplesmente uma história de amizade entre aqueles personagens, vai ganhando umas muletas de trama, de roteiro, de revelações, de ligações entre aqueles personagens que não parece combinar muito com o que ele queria num primeiro momento. Ele mira numa consistência dramática, mas eu não acho que ele consegue. Precisa juntar um diálogo do segundo curta com o acontecimento que vai rolar lá no final do longo, enfim. Eu achei um pouco esquemático demais para o que ele queria. Uma casa com puxadinho, né? Eu acho que o terceiro parte um puxadinho, assim, para completar a história. E tem uma sacada, um gancho de roteiro ali que segura o longa, que eu achei muito conveniente para tudo que ia acontecer. Buraco Enfim. do spoiler hoje. Não vai ter buraco do spoiler. Por que não vai ter? Não. Mas é porque acho que o filme começa tão espontâneo, começa tão boyhood e acaba virando algo muito esquemático de querer ter um impacto. De querer falar sobre alguma coisa. Eu também tenho essa sensação que Não fala do Boyhood, não, vai. Não tem nada a ver. o primeiro curta, aquela coisa de, sei lá, de primeiro, segundo filme, a coisa da ideia, da efervescência, da coisa abstrata, e vai se solidificando até se transformar numa estátua meio torta, assim, um formato meio esquisito. Um pouco calculado, eu achei, né? Que o início um pouco do brilho. O início é um filme só sobre a amizade deles e nada mais, na cidade. O curta original eu acho bem legal. Acho simples, acho sincero, legal, espontâneo mesmo, pequeno. Acho interessante, sim. Depois eu acho que não, né? Não sei. Eu acho legal eles terem se reunido de novo, sabe? Se reunido, né? E terem retomado o projeto. Acho legal a ideia de ter feito, mas eu não acho que o resultado tenha sido muita coisa. Esse sucesso. E já todo. que a comparação é com o Mas Boyhood, acho que vamos fazer. Vamos fundo nessa comparação. Eu acho que devia comparar porque com até o o Antes do Pôr do marketing do Sol, filme, na não, verdade. É que na verdade com o Linklater. Acho que talvez seja uma referência pra ele. Principalmente no curta 2, porque o curta 2 é uma conversa, né? Começa com uma conversa dos percebi dois, que num tinha bar, uma né? Então ali eu acho que até mais... Porque o primeiro curta ainda tenta ser um curta de uma situação, apesar dele ser muito calcado no diálogo, né? O do 2, ele é um pedação, um bifão que ele é calcado na conversa mesmo. E no longa, né, na terceira trama, o clímax é muito falado também. Eu acho que tem uma influência do Linklater. Sim, a claro, catarse ali, né? Mas o que eu noto nos filmes do Linklater é que os atores
que se Mas reencontram. tá mais pra final do Arnold Jabor aquele ali, já, né? Enfim. Os atores levam as experiências que eles tiveram nesse período pros personagens e isso enriquece muito o filme. Nesse filme eu não consegui ver essa profundidade nas relações dos personagens, nos diálogos. Me pareceu tudo muito superficial mesmo, como se eles não tivessem parado para sentar e conversar sobre as experiências que eles tiveram. Não me parece que eles levaram muitas coisas pro filme, que o filme é muito mais simples. Essa coisa, o sentimento não me transparece mais o que transparecia no começo. Eu tenho essa impressão de que eu gosto mais da intenção do filme do que do resultado. Concordo. Eu acho que ele tem coisas muito bacanas ali que estão no curta e tal. Eu acho que a personagem da Carolina Abras tem umas nuances muito legais. A personagem da Carolina Abras conversa nos 3 momentos. Ela tem um sentimento por ele no primeiro curta, esse sentimento permanece no segundo. É o que... É o mote é do o terceiro. trigger da catarse do terceiro. Isso tá muito bem alinhado e eu acho que isso não tá bem desenvolvido, mas a ideia que ele queria passar, eu entendo qual é. É uma ideia bem complexa Pois e difícil, mas ela não se realiza em sua... Ela tá no olhar da Plenitude. atriz, ela tá em muitos momentos, mas ela não, sei lá. Eu falta. concordo, porque quando aparece essa intenção da personagem, parece que tinha um filme muito bom ali. Isso, e eu acho que Porque- ele não vai até o fim. Porque assim, essa não- história de você manter uma amizade sabendo de todas as imperfeições da outra pessoa e tendo que conviver com ela e levando aquilo ao limite é interessante. Acho que daria um filme Sim, muito eu bom. acho que tem muita intenção boa no filme. Mas Talvez ele não talvez se o ator, concretize. talvez o problema seja Talvez- do personagem dele, Talvez né? porque ele... Assim, não... porque não é ator, mas porque ele passou a ter um envolvimento diferente com essa arte, vamos dizer assim, né? Então, não sei. Não, mas eu acho que isso faz toda a diferença mesmo, porque assim, se ele fez, vamos para manter a amizade, ele já não fez do mesmo jeito, entendeu? Não é que ele não se dedicou, mas imagino que ele tenha se dedicado, mas assim, você já faz com outra coisa, assim, tipo assim, não é um produto principal, é um negócio que eu vou fazer com os meus amigos, entendeu? É meio produto automático, né? As falas estão aqui, tipo eu vou assim, lê-las. enfim. Imagina, e se ele passou anos, algum tempo, sei lá, sem se dedicar a ser ator, ele realmente, assim, perdeu uma coisa que ele estava adquirindo, né, assim, na verdade, que ele era um ator iniciante, então, não sei, eu acho que tem um impacto de você fazer, por exemplo, com o Ethan Hawke e a Julie Delpy, que são atores que já vinham de muito tempo de carreira e continuaram. E criando, e se envolvendo com seus filmes. E tudo além mais. disso, se envolvendo com a concepção do filme em si, né, com escrever roteiro. Eles dirigem, escrevem roteiro, eles estão em tudo. Não, e desse próprio filme, né? Exatamente. Sim. Então eu acho que tem uma diferença, assim. Então eu acho que não tem a ver comparar com Boyhood, nem quanto da coisa. É uma comparação muito cruel, coitado do Smith. Coitado. Eu também não acho que é... É porque o que eu acho a grande coisa da série do Antes do Pôr do Sol, Antes do Amanhecer, é que tem a trama dos personagens, mas os atores e o diretor, eles trazem tanta coisa pros personagens, pros diálogos, que parece que eles estão conversando com a gente, tem né? uma coisa Tem muito uma outra mais- camada ali que esse filme não consegue ter. Não consegue existe ter, nesse filme. Enfim. Metavaranda? Vamos. E aí, Thiago? Eu vou dar nota 5. Eu vou dar nota 4,5, Chico. Eu vou dar nota 4,5 também. Cris, e você? Eu vou dar 5,5. Com isso, nosso querido Alguma Coisa Assim ficou com 49 no Metavaranda. Caiu da varanda. Caiu da varanda. Caiu, né? Levemente, né? Com paraquedas, assim. Bem. Meio Tom Tom Cruise, Cruise. vai. Caiu, mas não se machucou. Vamos lá. Mas não bateu nenhuma nuvem elétrica, não? Não sei que eu não vi o caminho até o Sob chão. nuvens elétricas. Recomendações pra gente finalizar esse episódio? Vai, Thiago. Eu não tenho. Cris. Poxa, a minha recomendação era alguma coisa assim. Eu posso dar algum... posso dar um... The Rock, alguma coisa? eu posso dar um palpite sobre o The Rock. Eu tô achando que o vídeo dele, que ele postou no Instagram dele, dando presente lá, picape pro dublê, tá mais legal que o filme. E outra coisa mais legal que o filme... O filme é Arranha-Céu? O filme é Arranha-Céu. Outra coisa mais legal com o filme, procurem aí. Físicos analisam cartaz de Arranha-Céu, que são os físicos tentando isso é entender muito legal. como que o The Rock chegou lá na janelinha que ele pula, que tá no cartaz do filme. Mas Então é impossível. não é spoiler. Impossível. E eles chegaram à conclusão que é impossível. Mas, gente, é o The Rock. Do The Rock Cris, tudo é e- possível. Eu já vi um- gráficos, Exatamente. curioso. Com The Rock tudo é Tem possível. um ouvinte ilustre nosso, Carlos Lira, que gostou muito. Queria saber se você gostou muito da exposição do Hitchcock que está em São Paulo.
Então, a exposição do Hitchcock que tá em São Paulo, ela é meio, como que eu posso dizer? Ela é mais cenográfica do que realmente de acervo, de coisas... O acervo Ela é ele mais muito fotográfica, pouco. né? Muita fotografia. O acervo, assim, preciosidades são muito poucas. Ela é espantosa na questão de cenografia. É a empresa, o estúdio de cenografia que tem feito todas essas exposições do MIS, que tem feito super sucesso, mas é impressionante. Tem uma reconstituição do Bates Motel, da fachada do Bates Motel, que é maravilhosa. Mas eu acho que tem mais a ver com cenografia do que exatamente. Mas eu acho que é só com, esse ponto, né? Porque o né, restante são fotos, preciosidades. fotos e o filme passando. Eu acho sempre bom reviver o cinema do Hitchcock, contar um pouco da história dele, mas perto do que a gente já viu, do que o MIS já ofereceu, eu acho bem A aquém. cenografia do ateliê Marco Brajovic, que é muito boa, é muito impressionante, mas Mas fica a dica, quem gosta de cinema, quem já viu o filme do Hitchcock, que é praticamente tudo que é o cinema já viu pelo menos um, vale a pena lá. Lá no parque da Universal, né, Relembrar-se. em Los Angeles, você passa pelo cenário do Hitchcock, né, da casa e tal, e quando o ônibusinho, o carrozinho tá passando lá pela casa o Norman Bates vem com a faca atrás de você. Muito bom. Acho que deve Bem ser mais realista, legal. né? É Muito interessante. bom. Não me convide. Vá à exposição e não me convide. Eu vou falar sobre um filmezinho que estreou agora, um filme pequeno. Inclusive eu não entendi porque ele estreou já, porque ele é desse ano, mal foi lançado e acho que não passou em grandes festivais, que é o Lamen Shop, que é do diretor de Singapura, Eric Koo, que já teve alguns filmes exibidos Eric Koo, sim. na mostra e tal, né? Eu não sou muito fã dos filmes dele, esse eu acho que é o terceiro que eu vi. O mais famoso é o Fica Comigo. Teve o Enfim. E o Lamen Shop basicamente é a história de um jovem que tem o pai japonês e a mãe de Singapura, mora no Japão, trabalha com o pai como cozinheiro, e ele resolve ir para Singapura para tentar, sei lá, um reencontro emocional com a memória da mãe e tal, e aí tem sei lá, uns mistérios que ele descobre lá em relação à família, em relação a afetos e desafetos, etc. E aí eu fui meio que curioso para ver, e eu achei assim, ele dramaturgicamente, eu achei ele muito raso. Ele me parece muito uma literatura popularesca, assim. Eu imagino que ele seja tipo aquelas novelas orientais que vendem na Liberdade os capítulos, sabe? Ele é muito básico, visualmente também ele é muito básico, tal. Tem uma trilha sonora muito maniqueísta que fica forçando o clima o tempo inteiro, isso me irritou profundamente, assim. Só que aí assim, eu tava odiando o filme, assim. E aí, num determinado momento, perto do desfecho, tal, o diretor resolve uma situação dramática, que acho que é a principal situação dramática do filme, de uma maneira que eu não esperava, que foi, sei lá, um desfecho assim, sem precisar de texto, sabe? Sem precisar de um maniqueísmo que vinha muito absurdo no filme. E isso me fez achar que, nossa, que interessante ele fazer assim, porque eu até fiquei emocionado nesse momento, assim, porque ele usou uma linguagem super universal ali, mas longe de ser uma coisa só clichê. Então eu achei bem bonito assim esse final. Então é um filme que eu acho que vale assistir com essa pegada, esse aviso, vamos dizer assim. É um filme que realmente ele tem uma dramaturgia muito popular, ele quer pegar pelo pé você. Não funcionou comigo até determinado momento. Mas no final eu achei que vale a visita, vamos dizer assim. Muito bem, eu vou terminar recomendando... Tá caro pra caramba cinema, né, caro, gente? né? Tá muito caro. Não fala assim, senão nossos ouvintes não vão mais pro cinema. Tá muito caro. O Festival de Cinema Italiano, 8,5, Isso. que vai começar a semana que vem, vai ocorrer em mais de 10 cidades ao longo do Brasil, as grandes capitais, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio. Eles estão numa pegada de fazer uma coisa meio Varilux mesmo, né? Eu senti isso, a versão Varilux do cinema italiano, e eu acho que dos filmes que estão ali, o grande destaque é o Dogman, que é dirigido pelo Matteo Garrone, ganhou o melhor ator em Cannes. Tem outros filmes que passaram em outros festivais, mas acho que é o grande destaque aí, não vi, então fica pra tem filmes de diretores que eu acho interessantes. Tem o filme novo do Silvio Soldini, que ele fez o Pão e Tulipas,
vários tempos atrás, e que eu acho um filme bem decente, bem Porque bonito. os outros não são tão decentes. Não, ele assim. tem o Queimando no Vento, que eu Eu gostei também bastante. acho ok o Queimando no Vento. E tem um filme novo do Gabriele Muttino, que fez há muito tempo também o Último Beijo, que eu gosto bastante. E ele fez aqueles filmes dramáticos com o Will Smith nos Estados Unidos, Sete Vidas e A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade eu acho bom. O Último Beijo eu acho muito, muito bom. E ele dirigiu, inclusive, quer dizer, não sei se foi ele que dirigiu, acho que não foi ele não. Ele teve uma refilmagem nos Estados Unidos. Então estou meio curioso por esses. E eu vi numa sessão para a imprensa o Fortunata, que é o filme do Sérgio Castellitto, que é um ator, né? Ganhou vários prêmios já e fez muitos filmes, e que também é diretor já faz algum tempo. O filme é interessante mais pela personagem principal, a atriz que faz a Jasmine Trinca. Ela é a filha do quarto do filho, de 1000 anos atrás também, né? Do Nani Moretti. E ela tá super madura, super boa. Agora é um filme meio esquisito, assim. Eu acho que ele, apesar de ele ir para lugares que a gente não espera acompanhando a trama, eu acho que também a solução não é tão boa assim. Eu acho que é legal porque é meio que diferente, mas não é tão Ela incrível. ganhou melhor atriz no Setan Regar em Cannes também. E ela ganhou, acho que o David Donatello, que é o Oscar da Itália de italiano. melhor atriz. É isso aí. Esse episódio vai se explodir em 5 segundos. Até semana que vem. Tchau!